Olá pessoal, hoje nós estamos iniciando o capítulo 24 da nossa jornada Atos dos Apóstolos. Vamos mergulhar hoje aqui falando um pouco mais sobre a perseguição que Paulo estava enfrentando. Lembra nas jornadas anteriores que Paulo ele estava sofrendo uma perseguição terrível por parte dos judeus, detalhe, liderança religiosa e também liderança política. E aí Paulo foi levado até o governador Félix. Vamos ver o que é que diz aqui o texto. Olha só. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o governador contra Paulo. E sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo o lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Mas, para que te não detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouça por um pouco de tempo. Então deixa eu dizer para você o que estava acontecendo aqui. 5 dias depois, diz aqui o texto que o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos, com os acusadores do apóstolo Paulo e também com um certo Tértulo. Quem era esse Tértulo? Ele era um advogado que ia representar toda essa comitiva diante do governador Félix. E assim, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente começa a analisar aqui como que ele se dirige ao governador. Claro que ele era uma autoridade, o governador, e tem que se dirigir a ele com respeito, mas a gente vê aqui também um tom de muita bajulação. Há pessoas que elas acham que para conseguir algo na vida, ela tem que bajular. E outros, porém, eles só conseguem alguma coisa na sua vida através de bajulação. Não é por mérito próprio, não é por esforço, não é por capacidade, mas simplesmente por bajulação, infelizmente. E aqueles que ainda se submetem a bajuladores, que gostam de ser bajulados, gostam de ficar recebendo elogios constantemente, gostam que todo mundo seja igual um calango para ele, é verdade, é verdade, é verdade. E assim, ele vai se cercando de pessoas que, na verdade, são verdadeiros hipócritas. Então a gente vê aqui Tértulo usando de um tanto de bajulação para se dirigir ao governador Félix. Dirigir-se a uma autoridade com respeito é uma coisa. Agora, dirigir-se com bajulação ou com constante bajulação, aí é outra completamente diferente. Mas a ideia deles qual é? É entrar no coração do governador e tentar colocá-lo contra o apóstolo Paulo. Então ele pede que o governador os ouça por um pouco de tempo. Aí no versículo 5 diz assim, temos achado que este homem é uma peste. Olha como que eles tratam, né, a pessoa do apóstolo Paulo. E promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo. E o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e por isso o prendemos, e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Mas sobrevindo o tribuno Lísias, nolo tirou dentre as mãos com grande violência, escute isso, mandando aos seus acusadores que viessem a ti. E dele tu mesmo examinando poderás entender tudo o de que o acusamos. Pronto. Para por aí. Aliás, só o 9 ainda, para fechar aqui. E também os judeus o acusavam, dizendo serem estas coisas assim. Então, Tértulo começa a expor toda a situação de quem é, para eles, a pessoa do apóstolo Paulo. É uma peste, promotor de sedições, líder da seita dos nazarenos, e por aí vai. Então, ele expõe tudo o que estava acontecendo até ali, até aquele momento, e que eles precisavam tomar uma posição contra o apóstolo Paulo. E aí eu chego aqui a uma conclusão, nesses versículos do capítulo 24 que lemos. Primeiro, o plano para matar
para assassinar o apóstolo Paulo deu errado. Lembra qual era a ideia do plano, né? Se você não está lembrado ou não sabe, vai lá atrás e assiste as 2 jornadas anteriores a estas. O plano para assassinar o apóstolo Paulo deu errado. Ele foi levado em segurança até o governador Félix, mais ou menos uns 96 quilômetros de onde ele estava anteriormente. Ele estava ali guardado numa prisão. Veja só, o plano para matar não deu certo, mas a perseguição continuaria. E era uma perseguição implacável. Eu quero que você entenda que não é porque você teve uma vitória sobre o inimigo, sobre o diabo, que acabou por ali. A perseguição contra mim e contra você sempre vai continuar, até o fim das nossas vidas. Porque até o fim das nossas vidas, o inimigo das nossas almas não vai desistir de nos fazer perder a nossa eternidade, a nossa comunhão, a nossa salvação. Lembre do que a Bíblia diz? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Você entende isso? Então a perseguição sempre vai ser implacável. Às vezes você pensa assim, meu Deus, terminou uma luta, começa outra. Faz parte. 1 de Pedro 5,8, o apóstolo fala sobre isso. Ele diz, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Paulo disse em Efésios 6, 10 e diante, que nós temos que nos fortalecer no Senhor. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então a perseguição sempre vai continuar. Se por um momento Paulo pensou, que eu acredito que não tenha pensado nisso, mas se por um momento ele pensou que acabou, é o fim da perseguição, pelo menos por parte destes judeus, eles vão ficar lá em Jerusalém, a perseguição agora vai ser outra, não. A perseguição continuava. Eles queriam ir até os finalmente. Pastor, então o que fazer? Busque a Deus todos os dias. Revista-se do Espírito Santo todos os dias. Recomendação do próprio Paulo, enchei-vos do Espírito de Deus. E confiar e proclamar as promessas do Pai. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. É o que a gente tem que fazer todos os dias. E assim, o diabo nunca vai derrubar você. O inimigo nunca vai ferrar com a sua comunhão com Deus, com a sua integridade espiritual, com qualquer área da sua vida. Mantenha-se sempre focado no Senhor. Nunca se exalte, se engrandeça, se envaideça por causa de 1, 2 ou 3 vitórias. Pelo contrário, humilhe-se cada vez mais, sabendo que a honra é dele, que a glória é dele e que é ele que te enche do Espírito Santo, poder e autoridade e de dons. E que assim continue sendo sempre na sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia aqui na nossa jornada Atos. A perseguição era implacável contra Paulo, assim também contra nós, Pai. Mas eu sei que maior é o que está em nós do que aquilo e aquele que está no mundo. E é isso que nós assumimos para a nossa vida. E continuamos te pedindo constantemente, Senhor. Nos encha do teu Espírito Santo, porque de ti vem toda a fortaleza, capacidade, discernimento que nós precisamos para lutar e vencer hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Que Deus, nosso Pai, continue te abençoando. E não esqueça, hein? Compartilhe a jornada, envia para quantas pessoas você puder. A jornada continua.